Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até sua casa informações que são agregadores de valor. E a primeira coisa é evocar, né? Aqui aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, o programa de hoje é um debate sobre educação. O governo que ora assume nos deu alguns presentes, e vai nos trazer outros na sequência. Mas entre eles, um ministro colombiano para a educação. Isso é uma das conversas que teremos aqui hoje. O que representa isso dentro de uma linha de raciocínio de Paulo Freire, que é o patrono da educação no Brasil. E também vamos falar sobre ensino, pesquisa, extensão e futuro da universidade pública no nosso estado. E outros assuntos que devem surgir. Para tal, o meu consultor para assuntos universitários, professor Júlio Rocha. Tudo bom, professor? Como é que está o senhor? Grande Benito, é um grande prazer estar aqui, uma honra estar diante desse público seu maravilhoso, que é um público de Rondônia que se interessa pelo desenvolvimento, principalmente pelo desenvolvimento educacional no que nos diz respeito. E voltar a esse programa me faz relembrar tantas outras discussões, debates importantes que assistimos aqui no seu programa, não só sobre educação, mas que nos dão a certeza de que temos um vínculo, temos os elos de uma corrente que nos ligarão a um futuro mais firme, mais seguro, porque somos passado, somos presente e temos perspectivas de futuro naquilo que fazemos. Perfeito, professor. Professor, saúde ele. Professor Júlio Rocha, obrigada pela sua presença aqui, por esse bate-papo, esse começo de ano que está se iniciando, mas nós já temos muitos assuntos a discutir, a debater, E obrigado pela tua presença. E a vocês de casa, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Bom, vou chamar a vinheta e vou começar a trabalhar. Por favor, Deus, nossa alegre vinheta. Vamos lá, professor. Antes de ir para a parte polêmica, vamos para a parte suave. Vamos dar uma pequena aula do que é ensino, pesquisa e extensão. De como a Unir trabalha essas três. Tá, aí depois a gente vê a perspectiva dessas três nesse governo ultra neoliberal, o neoliberal do neoliberal que parece que está chegando. Então, com o senhor a palavra, seja bem-vindo. Benito, Thaís, a bancada aqui está sempre abrilhantada pela presença de uma mulher, e a Thaís é uma das nossas grandes representantes em Rondônia, e é uma honra estar ao seu lado. Benito, é preciso dizer que a universidade possui, na Constituição Federal, uma obrigatoriedade de trabalhar de modo indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Ensino, as pessoas têm certeza do que é o ensino, porque desde tenra idade todos passam por isso, constitui basicamente cursos superiores de graduação e de pós-graduação. Na graduação, o ensino se divide em licenciatura e bacharelado. As licenciaturas são voltadas fundamentalmente, mas não só, para lecionar, para ministrar aulas e dar continuidade à sabedoria que foi informada pelos nossos antepassados. Então, tudo aquilo que significa ensino é fundado em muitas pesquisas que foram feitas anteriormente. O ensino de pós-graduação já é algo que procura avançar através da resultante que tragam os alunos,
né, que tragam as alunas, que tragam as pessoas que estão fazendo pesquisa junto às comunidades, junto à indústria, junto ao comércio, junto à agricultura, junto à sociedade, de modo geral, para que a gente possa dar mais substância, sedimentar aqueles conhecimentos e convertê-los em informação e de informação em sabedoria, para que a gente possa ensinar, né, fundado em algo lastreado por umas informações que sejam científicas, né? Para isso serve, né, a pós-graduação, que já se vincula à pesquisa, daí o caráter da indissociabilidade. A pesquisa, ela tem várias facetas, né? Eu não vou aqui me alongar relativamente a esse assunto, mas ela possui fundamentalmente um objeto determinado e uma metodologia que é desenvolvida a partir de parâmetros sérios, técnicos, e que são, assim, paradigmas na humanidade, paradigmas na sociedade do conhecimento, para que a gente possa fazer desse objeto algo que seja seguro, para que nosso funcionamento, os nossos automóveis, né, a iluminação, tudo aquilo que significa, né, técnica, possa ser garantido, né? É preciso que haja garantia. Isso em todas as áreas, né? Nas áreas da matemática, nas áreas da educação, nas áreas, né, biológicas, nas áreas ambientais, né? Então, o que significa extensão, né? Que é o outro lado, né, desse tripé ensino, pesquisa e extensão. A extensão, ela é basicamente a vinculação de todas essas tarefas universitárias com a sociedade. A sociedade tem que saber daquilo que nós estamos produzindo, até para que ela possa nos conceder o feedback, né, o retorno, para que ela possa conceder para nós informações concretas sobre se está sendo bem feita aquela pesquisa, para que ela nos diga também se está sentindo a necessidade de ampliar para algum dos lados, né, para que a gente possa não só informar, mas também buscar informações sobre como há a receptividade daqueles trabalhos da Universidade de Ensino e Pesquisa. Nisso constitui, né, o nosso brilho, né, o nosso interesse, nossas atividades profissionais e o trabalho diuturno, né, eu diria triuturno, que fazem, né, os nossos universitários, né? Tanto o segmento docente, como o segmento técnico, como o segmento discente, né, o segmento do alunado, né, os três trabalhando em conjunto, é que podem ser capazes de realizar, né, esse ideal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vamos dar exemplos objetivos de cada um deles. No ensino, quantos cursos de graduação hoje tem a UNIR? A UNIR hoje tem 68 cursos de graduação, né? É um número que varia muito. Por exemplo, nós, no meu departamento de línguas vernáculas, estamos falando da extinção de um curso de graduação, né? De um curso de licenciatura em letras, que era oferecido com uma carga horária reduzida para a chamada Parfor, que era uma possibilidade de você lecionar para um grupo de professores que estivessem deslocados da sua tarefa. Por exemplo, professores de matemática que lecionam letras. Então, esses têm uma formação, mas não têm uma formação específica. Então, a gente abrimos um curso há cerca de 7 anos, em que fornecíamos 950 horas aula, né, que é 1/3 da carga horária pedida para um curso de graduação, para que esses professores de matemática tivessem informações específicas, por exemplo, sobre letras. E esse curso da Parfor, né, que eram vinculados à plataforma Freire, né, eram cursos, né, a gente chegou a ter 21 cursos desse tipo na UNIR, são cursos que estão praticamente em extinção. Eles estão em extinção porque nós passamos por um processo muito difícil de consolidação desse tipo de ensino, em que as normas eram muito variáveis. E isso fez com que houvesse um começo de ensino com umas dificuldades imensas. Por exemplo, esse nosso curso, que eu estou trazendo como exemplo aqui, de ser um curso de extensão, era um curso criado especificamente para professores indígenas. E a falta de vinculação desses professores aqui em Rondônia, na época ainda, antes do governo Confúcio, com a estrutura da SEDUC, fez com que a gente tivesse
a necessidade de colocar como alunos desse curso professores de indígenas e não professores indígenas, né? O que há uma grande diferença, né? Porque nós temos na Universidade Federal de Rondônia, em Ji-Paraná, um curso de educação intercultural, em que todo o público que é recebido ali, né, como discentes, como alunos, eles são índios, são indígenas, né? São pessoas que são vinculadas às sociedades que precisam ter um tratamento diferenciado, que também é constitucional. Nada disso é criado em vão pela universidade. Como eu disse, o conhecimento é sedimentado, que é criado com base na Constituição Federal, que fala da necessidade de utilizar os processos próprios de aprendizagem, né, dessas sociedades que estão dentro da sociedade brasileira e costumaram ser tratadas de modo diferenciado, discriminador, né, preconceituoso. Então, esse curso de intercultural existe, é um curso perene, é um curso permanente, mas os cursos da Parfor não são, né? Então, a gente está vendo aí serem exterminados, vamos dizer assim, pela falta de um projeto governamental que forneça subsídios para que a gente possa, enfim, se deslocar no território de Rondônia, para que a gente possa fornecer esse ensino. Só uma parte, eu trago esse assunto porque são 68 cursos, mas alguns já começaram a entrar em extinção, né? Perfeitamente. Como é que vai ficar se agora o MEC determinou que não precisa mais ter português instrumental, português 1, português 2, pode ser tudo via IAD? A questão, Benito, vai tudo para o espaço. Para que vai ser professor de português não sem área específica? A questão, Benito, de quem não teve antes a experiência, né, de utilizar a aplicação das normas quando exerce um poder executivo, é acreditar que pode fazer tudo, né? Quando um governo assume, como esse está assumindo, com esse ministro que aí está, né, assume pensando, né, quando não há experiência pretérita de exercício do poder, assume pensando que é capaz de influenciar em tudo. Sim, influenciar sim, mas não determinar. Porque na aplicação das normas, cada pessoa, né, cada gestor, cada docente poderá aplicar-se a cumprir as normas da forma que interpretar. A hermenêutica jurídica, né, a hermenêutica aplicada à administração, permite que a gente possa ter diversas interpretações conforme o caso que se apresente. Então, em termos de universidade, em termos de gestão, nós temos a possibilidade, sim, de continuar crescendo, né, e, de fato, estamos crescendo. Né? Eu queria dizer para a sociedade que, mesmo dentro dessas perspectivas que são negativas sobre o ensino à distância, sobre a queda de muitas disciplinas, a nova BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, em que privilegia português, privilegia matemática, não significa que desprivilegie as outras matérias. Significa que a gente tem que aceitar, né, uma base mínima muito reduzida relativamente aos outros países do mundo. Né? Nós estamos, assim, sendo jogados a uma espécie de idade média, né, em que existiam poucas matérias. Existia retórica, existia gramática, existia 2 ou 3 modos de você enfrentar a grande bateria de assuntos. Hoje, num mundo diverso como esse, em que o conhecimento se especializou tanto, nós temos a necessidade imperiosa de considerar as especializações. Não podemos desprezar de modo nenhum o ensino com relação à educação física, às línguas, com relação à diversidade cultural, à administração, né, com relação a elementos da contabilidade vinculados a uma questão da globalização em que a cultura pesa muito na diferenciação. Não podemos deixar de lado disciplinas que são essenciais para o conhecimento do alunado, mesmo no ensino fundamental e médio. Quer dizer, não são conhecimentos só de universidade. A universidade e os cursos técnicos dos institutos federais, eles não devem servir para ser apenas especialidades possíveis de ser alcançadas. Não. Todo cidadão, né, toda cidadã tem o direito de ter acesso a esses ensinos ditos
superiores, né, técnicos, tecnológicos e o ensino superior concreto, os cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, como base. Né? Nós estamos num estágio civilizacional em que a população não pode se contentar em ter somente ensino de primeiro grau, como se dizia, e de segundo grau. Não. Né? Nós temos que ter a sociedade brasileira, né, encaminhada toda ela, nossa infância, nossa juventude, toda ela, para o ensino superior, sim. Isso deve ser obrigatório. E eu digo mais, estamos num estágio, e quando eu digo nós, né, os países do mundo, os primeiros 10 países do mundo, e nós éramos, né, o 6º, né, devemos ser agora o 12º, depois dos últimos 3 anos, né, nós estamos num estágio civilizacional em que devemos pensar que os nossos, a nossa sociedade, a nossa juventude deve ter acesso ao ensino de pós-graduação como algo obrigatório. Cursos de pós-graduação como especialização, de pós-graduação como mestrado e de pós-graduação como doutorado. Quer dizer, nem todos vão chegar a doutorado, ok, né? Mas nós devemos ter, sim, um incentivo a que isso aconteça. E os nossos cursos na Universidade Federal de Rondônia estão sendo encaminhados, sim, para o crescimento. Agora, em dezembro, né, no dia 6 de dezembro, nós tivemos concretizada a aprovação de 5 novos cursos para a Universidade de pós-graduação. Né, às 18 horas do dia 6 de dezembro, saiu finalmente a homologação daquilo que já era um trabalho desenvolvido há anos, porque, Benito, Thaís... esses cursos, quando são aprovados, eles têm por trás deles, às vezes, uma década de tentativas. Né? Nós temos planejamentos de uma dezena de professores e professoras doutores e doutoras, né, que fazem um planejamento, enviam para o MEC, trabalham com a CAPES, trazem consultores do INEP, para saber se aquela nossa proposta ela tem base. Né? E quais são, né? Respondendo concretamente? Nós tivemos somente no Núcleo de Ciências Humanas, aprovados agora em dezembro, 2 novos cursos, concretamente, um curso de mestrado acadêmico em filosofia. Né? Preciso dizer que há uma diferença entre os nossos mestrados e doutorados. O acadêmico é aquele voltado para pesquisas que incidem diretamente no ensino, diretamente na academia. E os profissionais, os mestrados e doutorados profissionais, são aqueles que incidem diretamente na atividade fim, né, realizada pelos próprios alunos e alunas, mas que procuram resolver problemas concretos. Né? A realização de um mestrado ou doutorado acadêmico é uma dissertação e uma tese, né, em que podem existir fundamentalmente questões teóricas. Mas no doutorado e no mestrado profissionais, né, existe a obrigatoriedade de que possa haver aplicação imediata daqueles parâmetros que são discutidos. Então, o mestrado acadêmico em filosofia vai começar neste ano de 2019, oferecendo vagas, né, esperamos que sejam aumentados o número de vagas, mas que serão entre 15 e 30 vagas, né, para a nossa sociedade em Rondônia. O curso de letras, por exemplo, ampliou, a primeira turma começou com 14 alunos. Hoje nós estamos oferecendo 30 vagas do curso de letras. Nós temos, somente no Núcleo de Ciências Humanas, nós temos 7 pós-graduações. Né? Nós estamos ampliando esses cursos. Nós estamos criando, né, e oferecendo vagas neste ano para o nosso primeiro doutorado do Núcleo de Ciências Humanas, né, que é o doutorado profissional em educação escolar, um trabalho que vem sendo comandado com muita maestria pela professora doutora Juraci Machado Pacífico, e ela já traz da experiência do mestrado profissional em educação escolar uma resultante muito boa, sabe, dezenas de dissertações de mestrado aplicados diretamente, os seus resultados em sala de aula. Então, esse doutorado profissional, ele vem justamente ampliar, né, o nível, ampliar a pegada, né, do que sejam aqueles trabalhos que já foram feitos. Logicamente que não se abrem essas vagas somente para rondonianos, né, abre-se para o mundo. Né? Se vier um estrangeiro com seu título revalidado e queira estudar questões educacionais na Amazônia, nós estamos de portas abertas para que o mérito, né, para que aquele projeto que ele tenha
planejado, de onde quer que venha, possa ser desenvolvido aqui. Né? Nosso professorado é de altíssimo nível, por isso foi aceito o projeto pela CAPES, e a gente acredita que essas resultantes vão fazer com que o desenvolvimento de Rondônia nessa área seja potencializado de modo muito alto. Essa exponenciação, né, da questão educacional em Rondônia vai ser melhorada mais ainda, porque no dia 28 de dezembro, né, foi enviado um recurso para que a gente tenha um segundo doutorado em Rondônia, na área educacional, no nosso núcleo de ciências humanas, que é o doutorado em educação e desenvolvimento. Né? Então, nós temos a possibilidade de iniciar este ano de 2019, em que tanto se fala em pessimismo, com 2 novos cursos, né, de doutorado somente no núcleo de ciências humanas, né, e um novo curso de mestrado acadêmico em filosofia, que está sendo comandado, né, coordenado pelo professor Dr. Leno Danner, que é um dos nossos melhores professores da universidade em termos de produção. Né, ele provavelmente vai atingir o cume, né, do que é a carreira de pesquisador no Brasil dentro deste ano de 2019. Ou seja, nós não estamos de mãos vazias, nós estamos com um professorado que vem de uma pesquisa muito forte, com publicações muito pesadas, consistentes e que são respeitadas em Brasília quando a CAPES verifica o nosso projeto. E para terminar de responder ao que me perguntou o Benito sobre quais são os cursos que a UNI está trazendo para esse 2019, foram aprovados também, no âmbito das agrárias, né, 3 novos mestrados, né, um em Rolim de Moura, um em Ji-Paraná e outro aqui em Porto Velho. Né? Bom, das agrárias todos não, o de Ji-Paraná é em educação matemática. E o de Porto Velho é sobre conservação e uso da biodiversidade. Essa área que é tão deixada de lado e subconsiderada, né, por alguns debates desinformados, repito, plenamente desinformados, que acreditam que isso é firula, que isso é secundário. Não é. A biodiversidade é um estudo de ponta hoje em todas as partes do mundo. Nós, brasileiros, acabamos importando dados relativamente ao desenvolvimento da nossa biodiversidade. Como é que pode nós termos aqui, na Amazônia, né, um espaço que é o maior da biodiversidade do mundo e não termos pesquisas locais? Isso é um absurdo, e nós temos que pagar royalties para quem vem aqui fazer pesquisa e registra mundialmente em outros âmbitos, como se nós não tivéssemos inteligência na Amazônia suficiente. Então, esse curso de conservação e uso da biodiversidade, ele é estratégico porque, primeiro que tudo, né, faz com que a gente afirme a nossa identidade como cientistas no mundo, mas principalmente que paremos de financiar as pesquisas de outros para que nos cobrem os resultados delas. Né? E nós também teremos em Rolim de Moura um novo mestrado, que é o mestrado em agrossistemas ecológicos. Né? O nome já diz tudo, né? Ou pelo menos penso que diga tudo. Né? A ecologia, né? O estudo do que são as diferentes faunas, né? Os espaços de flora da Amazônia, é algo que deveria já estar existindo há muito tempo, né? Vindo das nossas universidades. Não está por quê? Porque nem sempre, né, os nossos projetos são respeitados com toda aquela valorização das dificuldades que nós temos aqui. Né, para que nós possamos fixar o professorado na universidade, para que a gente possa manter o professorado firme nos seus estudos, a gente precisa acarinhá-los com estrutura, com laboratório, né, com financiamentos, que não chegam necessariamente com facilidade aqui na Amazônia para nós. Então, quando a gente chega a ter cursos desses de mestrado, pode considerar que atrás dele tem 10 professores, professores doutores, trabalhando com afinco, né, para aquilo que eu já falei, sedimentar o conhecimento para ser respeitado em Brasília e para que aceitem em Brasília e homologuem no Diário Oficial da União, né, essa aprovação. Né. Então, é o começo para nós, em termos de buscar
fazer com que haja pesquisas, haja resultados, e daí vão, pelas extensões para a sociedade, entregues gratuitamente, e isso assim, sem que haja um pagamento extra para o professorado. Né? Nossos professorados, esses 5 cursos que eu falei agora, né, tem por baixo 50, né, tem mais, né, mas por baixo tem 50 projetos pessoais gratuitos desse professorado. Né? Quer dizer, não estão entrando com ânimo de ampliar seu salário. Né? Nós estamos querendo apenas que haja o desenvolvimento laboratorial. Né? E, para isso, a gente conta que o MEC possa ter uma sensibilidade nacionalista para fornecer recursos financeiros, né, para que a gente possa suportar com construções, com prédios, com contratação de servidores docentes, servidores técnicos, que possam fazer com que a gente exponencie esse trabalho que vem sendo puxado desde a base. Né? Não é fácil, porque um governo que não tenha, né, um cariz, um intuito nacionalista, vai procurar sabotar, não fornecer laboratórios, não contratar servidores, e nós podemos ver acontecer com esses mestrados e doutorados o mesmo que aconteceu, né, com a perda dos cursos Parfor, né, o curso da plataforma Freire que eu me referia há pouco. Né? É um curso que começou empolgado para poder cumprir a lei, quer dizer, sempre é cumprindo a lei que a gente trabalha, para cumprir a lei que é a LDB, que obriga todo o professorado a ter uma formação na sua área. Né? Então, nós conseguimos abrir 21 cursos que estão assim desaparecendo. O meu departamento... É uma pena, né? É uma pena. Professor, eu só queria fazer um comentário. Eu fui bolsista FAPESP em São Paulo na minha época de graduação. Pois, parabéns. Eu sei como é difícil ganhar uma bolsa dessas. O projeto tem que ser muito bem elaborado. Parabéns. E eu, quando o senhor traz, né, que ter esse grupo de professores e esses novos cursos em Rondônia, né, para formação de mestres e doutores, isso tem uma relevância para o Estado importantíssima, porque o CAPES, ao aprovar um projeto ou aprovar um curso, ele sabe que ele também precisa de investimento, porque a pesquisa necessita, né, do laboratório bem equipado, da equipe trabalhando, coesa, os alunos integrados, a dedicação de horas para aquele projeto, todo o desenvolvimento laboratorial. Então, é um trabalho assim grande, é fantástico isso. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo possam realmente, se for, né, da vontade de trabalhar em projetos desse tipo, que procurem o departamento lá da Unir, né, e que façam suas inscrições, porque realmente é muito bom para o Estado ter novos cursos, né, aprovados, e ter uma gama de mestres e doutores trabalhando nisso. Isso é a valorização do professor, né, da universidade em si. Perfeitamente. Isso é muito bom, fantástico. Eu quero só fazer um comentário. Nós estamos ainda no período de ensino, né? Sim. Entramos na pesquisa ainda. Sim. E a gente fica vendo tudo que tem a Unir. Eu só acho que a Unir não divulga o que faz. Vem aqui você, fala. O meu programa tem até uma grande abrangência, mas é um só. Em outros estados, a universidade é tão presente na mídia e não paga por isso. Tão presente na mídia para divulgar, olha, tem vaga aqui, tem vaga ali, tem vaga acolá, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Aí o pessoal começa a se sentir proprietário dela, né? Opa, nossa, Unir funciona. Não, você pode fazer o que quiser aqui nesse estado, mas não toca lá. Mas quando vem para a mídia, já vem aqueles escrachos. Greves infindáveis, como foram, qualidade dos laboratórios se depreciando, professores tendo atitudes contestáveis e detestáveis, né, a nível público. Eu queria entender por que a Unir não consegue se comunicar com o povo que a sustenta. É um comentário que eu lhe faço. E já vamos voltar depois, porque eu quero falar de pesquisa também e de extensão. Eu vou fazer, aproveitando a ponte que a Thaís me deu,
eu vou fazer uma pequena digressão, né, às questões políticas que nos envolvem nesse começo de 2019. Né? Nós temos, como disse Benito muito bem na abertura, né, a presença de um ministro colombiano, né, como se diz, né, um colombiano no Ministério da Educação. Né? Isso não nos assusta, não acredito que seja uma ameaça à universidade. Eu tenho uma tese, tá? Diga. Que como eles querem desconstruir Paulo Freire, não teve macho no Brasil que segurasse a pua. Aí eles pegaram de fora, que não tem compromisso com a historicidade da educação. Para desconstruir Paulo Freire só assim, meu amigo. Na verdade, Paulo Freire é indesconstruível. Né? Mas vamos tentar, né? É indesconstruível. O que é possível acontecer e que é necessário que aconteça é a superação de Paulo Freire. Mas para superar Paulo Freire não se supera com golpes de martelo, nem com baionetas na mão. Né? Para superar Paulo Freire é preciso que haja estudos, é preciso que haja, novamente, eu repito, a sedimentação de conhecimento, né, que pelas informações se converta em sabedoria. Se nós tivermos algo melhor do que Paulo Freire, vai imperar, e eu espero que impere, porque todo conhecimento é feito, como diria Karl Popper, né, é feito para ser superado. Sem a falseabilidade do conhecimento, ele não seria ciência. Né? Então é possível superar Paulo Freire, mas pelo conhecimento, não pela baioneta. Nós, dentro daquela ideia, da perspectiva de um governante, né, de um ministro, né, que politicamente haja a partir de uma perspectiva internacionalista, eu posso até verificar que existem condições positivas para que ele atue, até porque o ideal do encontro latino-americano, né, e ser um colombiano, ser um boliviano, ser um venezuelano é algo positivo para o Brasil, cumpre uma perspectiva constitucional. Né? A ideia da busca de uma maior igualdade, né, e uma aproximação entre os países latino-americanos é um princípio constitucional. Então, a presença dele nos dá até certos áreas de otimismo. Né? Qual o problema? Né? Então, no genérico, eu vejo com otimismo a presença de... No genérico, né? Porque assim, eu vou fazer um comentário. O grande problema é que a educação é uma coisa nata nesse país. Eu acho que nós tínhamos milhões, não de milhões, mas milhares de bons professores para essa vaga. Não precisa trazer de fora. Milhões. Sim, milhões. Acreditemos que temos milhões. Somente em Rondônia nós temos precisa, milhares. Não, esse é o meu questionamento, não é porque ele é colombiano, não. Não é porque ele fez lá faculdade que depois foi caçada, ou porque os livros deles ninguém conhece, porque são só livros contra as virtudes do que ele chama de esquerdismo, não. É porque a literatura que ele escreveu não é cosmopolita, é porque não é legítimo, talvez, todos os cursos de graduação e pós-graduação que ele tenha, para o cargo que ele vai assumir, gente. Ele pode ser ministro de outra coisa aqui, pronto. Mas a educação, aquilo que um brasileiro nato precisa, né, ser gestado dentro até do seu amor nacional, amor pátrio, eu acho que foi desnecessário trazer um colombiano para isso. Não só vou concordar com suas palavras, Benito, vou assinar aí embaixo e nem vou tocar mais nesses assuntos que você já... Também vamos encerrar esse assunto aí, que eu estou de saco cheio. Né? Eu quero tocar na minha preocupação específica com relação a esse ministro, da vinculação dele com espaços espaços militares, né? Espaços de pensamento que sejam preocupantes com relação ao relacionamento que o Brasil vem a ter, né, com outros países da região. Porque o ideal latino-americanista, né, que está nos princípios da Constituição Federal, ele se esborou, ele se esvai, ele se perde quando a gente vê a prática que possa ser, né, o rompimento com o Mercosul, o rompimento com as boas relações de vizinhança com a Colômbia, com a própria Colômbia, né? Porque o Plano Colômbia, que foi desenvolvido pelos Estados Unidos dentro do território da Colômbia, ameaça se passar para cá. Né? Essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos falando em conhecimento, estamos falando, né, em desenvolvimento da tecnologia e ampliação dos espaços de conservação de biodiversidade, mas esse pensamento que vem sendo enfeixado por essas pessoas que estão no entorno, né, do entorno sapiencial desse ministro, não são exatamente nada que nos leve ao otimismo.
né? É preciso dizer que a nossa preocupação é justamente com a concepção que não seja nacionalista, que não seja voltada para os interesses nossos, da terra, né, de Rondônia, do Brasil. Né? Saber que o Brasil pode ser, né, transformado num espaço de compra de material bélico norte-americano me parece muito preocupante, muito preocupante. Né? Todos nós da academia estamos assim, de olhos arregalados, né? Estamos assim, de queixo caído, na expectativa de que nós sejamos transformados, a Amazônia, né, no espaço de conflagração bélica para que os Estados Unidos vendam seus armamentos para nós em troca da nossa riqueza biológica. Né? Eles se especializaram, os Estados Unidos, são um império, é normal, é comum, isso na história da humanidade, né, faz parte, né, da normalidade. Eles se converteram em um espaço de venda de material bélico. Né? As indústrias bélicas norte-americanas estão bem espalhadas dentro do território norte-americano, nas pequenas cidades, dando empregos para muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas são empregadas para desenvolver esse espaço. E receber tanques de guerra gratuitamente, né, dentro do nosso espaço, né, territorial soberano brasileiro, para quê? Né? Por que não nos distribuem, né, bibliotecas, o seu conhecimento que é tão bom, tão consolidado. Ciência e tecnologia, né? A sua tecnologia, por que não instalar na Amazônia outra siderúrgica, né, que nós precisamos, ali no Pará mesmo, né, de uma siderúrgica que possa fazer frente e que possa complementar os serviços de Volta Redonda, por exemplo. Por que não se constroem bibliotecas como aqui em Paris se instalou, né, com muita fortuna, com muita seriedade, com um acervo que possa fazer com que nossas crianças, nossa juventude frequente? Tanque de guerra, por favor, livros, né? O ministro tem que trazer livros, né, e não ser a ponte para a instalação de um plano Colômbia no norte do Brasil. Aquele espaço da cabeça do cachorro, né, do norte do Amazonas, né, o espaço em torno da cidade de São Gabriel da Cachoeira, né, é um espaço em que se concentram 97% do nióbio do mundo todo. Né? 97% do nióbio do planeta está ali. Paga, né, mais que petróleo. Os outros 3%, para a gente ter uma ideia, estão no Canadá. Somente com esses 3%, o Canadá fez do país aquele referencial, né, do chamado primeiro mundo. Por que nós estamos agora abrindo o nosso espaço territorial, quebrando o nosso ideal de soberania, com a possibilidade de trocarmos nióbio por tanque de guerra? E assim suportar o financiamento das cidades norte-americanas que vivem disso. Né? Em troca de quê? O nióbio, com muito pouco, dá para você transformar, né, em materiais, né, de construção siderúrgica, que poderiam facilitar a vida no mundo todo, né, da tecnologia. Né? Eu não sou especialista na área, li coisas bastante sobre o assunto, mas não vou me referir agora porque seria patético, porque eu não entendo disso. Eu entendo de educação, eu entendo de ortografia, eu entendo de livros, assim, em termos de biblioteca, mas vejam, quem quiser, o Google está aí para poder complementar isso, o nióbio, ele pode ser convertido na nossa riqueza, que tirará o Brasil dessa situação de miséria. Nós temos hoje 60 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Sim. 60 milhões de pessoas para uma população em torno de 220 milhões de habitantes é um percentual muito alto. O nosso estado é riquíssimo no nióbio, e a minha preocupação, professor Júlio, no sentido mais químico da coisa, é a falta do controle do nosso estado com relação à exploração e o manuseio desse componente químico no estado. Né? Não existe nada, não tem política pública que fale sobre esse tratamento. Falou engenharia química, da Oswaldo Cruz aí, ó. Né? Pronto, e mais, estamos deixando o Canadá ser o detentor da tecnologia de extração, a tecnologia de beneficiamento, e nós estamos perdendo isso onde poderia se estruturar
o Instituto de Química dentro da Unir, a Engenharia Química da Unir e outras, né, de minérios, enfim, levar esse grupo para trabalhar dentro com esse processo, né? Formarmos, darmos a capacidade técnica para o nosso estado, para o nosso país, né? E nós estamos abrindo as portas para o estrangeiro. Essa a grande preocupação desse início de 2019. Né? Eu tenho certeza, nas suas palavras, Thaís, né, que você é especialista da área, que os espaços de química em Rondônia, eles estão sendo bem desenvolvidos, né, não somente pelo nosso professorado, mas também pelo Instituto Federal de Rondônia. Né? Aqui mesmo, na capital de Rondônia, existem laboratórios muito bons que podem ser a cabeça de ponte para estruturar um espaço de conhecimento para poder desenvolver essa área. Logicamente que eu estou falando de cabeça de ponte. Né? Por trás devem vir recursos, devem vir laboratórios que possam subsidiar isso. Eu volto a repetir, o nosso professorado ele não recebe um centavo a mais quando se agregam esses recursos. Né? Recebe laboratório, que é o normal para que se possa estudar, para que se possa trabalhar. Né? Sem isso, ele vai ficar dando aulas. Né? Por que ele vai ficar só reduzido ao ensino, se o ensino, a pesquisa e a extensão são à frente da universidade de modo indissociável? Né? Então, o que eu peço nesse começo de ano, né, o que eu rogo, o que eu apelo para as autoridades é que interpretem as leis favoravelmente a que se possam desenvolver os nossos estudos. Nós fizemos o dever de casa, conseguimos agregar um grupo de professorado suficiente, como eu disse, a partir de 50 desses novos, somente me referindo a esses novos, cursos de mestrado e doutorado, então queremos a contrapartida, né? Nós queremos a estruturação. Logicamente que o Benito, aqui ao lado, ele está carreado de razão quando ele fala que a universidade não sabe se comunicar. Né? Nós realmente não sabemos nos comunicar. Não estão sabendo, na verdade, né? Porque não sabe ser definitivo. O grande problema, no meu entendimento, Benito, é que nós temos um grupo dirigente, né, o alto escalão da universidade. Eu faço parte desse grupo dirigente, mas eleito diretamente. Né? Mas o grupo dirigente nosso, ele não tem assim, uma renovação de pensamento. Né? Se você tiver ideia, assim, sem querer denegrir, porque ele está fazendo um trabalho muito importante, professor Ariotti, mas o grupo dirigente, eles são os mesmos de 1989. São os mesmos. Era a chefia de gabinete, o pró-reitor de graduação, o reitor, eles foram eleitos em 89, foram reeleitos agora recentemente, e eles mantêm essa mesma concepção, vamos dizer assim, de estruturação meio parada no tempo, de trabalhar para dentro, de trabalhar para manter, de trabalhar para consolidar, né? E que é uma concepção muito válida, mas me parece uma concepção superada num momento como esse, em que a universidade, que o ensino público, né, é atacado de modo tão visceral. Então, é mais ou menos assim, eles tentam se conservar estáticos para não serem vistos. A tática do cachorro morto, né? Vou fingir que eu estou morto para não ser tão atacado. E nós estamos numa fase, Benito, Thaís, se me permitem, de defender contra-atacando. Nós temos que ir para os meios de comunicação, temos que invadir os espaços da sociedade de informação, né, para que nós possamos colocar a nossa versão dos fatos, para que a gente coloque exatamente no lugar, né, aquelas informações que dizem que nós, a universidade, somos sim o grande fator de desenvolvimento social e de busca da igualdade, né, socioeconômica entre as pessoas. Nós fazemos com que a indústria possa funcionar sem precisar importar materiais. Nós fazemos com que a educação possa funcionar sem precisar importar soluções de outros países. Nós podemos fazer com que as nossas casas, nossos prédios sejam construídos sem precisar trazer de fora materiais, técnicas de configuração que não sejam dos nossos engenheiros. Né? Nós temos essas condições e não temos por que fazer com que a universidade se reduza, fique apequenada
por causa desses discursos de ódio que foram repassados pela mídia global. Né? Nós temos a possibilidade de dar um salto mesmo nesse espaço em que o pessimismo campeia. Né? Eu acredito na universidade pública e acredito que a universidade pública vai saber se defender, mas nós temos que, como disse o Benito muito bem, né, trazer para a frente das telas informações sobre aquilo de bom que nós construímos. Sim, e parcerias fortes, né, professor? Por exemplo, não só mandarmos alunos para o Waterloo, mas Waterloo mandar alunos para nós, para entendermos melhor esse desenvolvimento que tem, né, essa parceria entre universidades que tanto se falou num tempo atrás, e agora eu vejo que está meio abafado, parece que está meio que morrendo. Nós temos que resgatar essas parcerias também. É porque o nosso problema é que nós somos quintal. Né? Nós não conseguimos desenvolver um espírito de auto-amor. Né? Nós temos o espírito de auto-ódio. Né? As pessoas dizem assim, mas isso é com eles, as pessoas dos Estados Unidos é que são responsáveis por desenvolver grandes projetos. Ora, se você levar em consideração, por exemplo, Noam Chomsky, né, um grande linguista, grande especialista em política internacional, ele tem espaços de pesquisa em que ele manda pessoas aqui para Humaitá, aqui para Lábrea, aqui para a nossa vizinhança. Nós temos instalado em Porto Velho um espaço da Sociedade Internacional de Linguística, né, o SUMER, Institute of Linguistics, que desenvolve pesquisas aqui, nos nossos espaços de aldeias, nossos espaços indígenas, nossos espaços sociais. E produzem materiais aqui e levam para os Estados Unidos diretamente. Mandam pessoas para cá, estudam aqui e levam materiais para lá. Chomsky se nutre desses espaços sociais nossos. Por que nós não desenvolvemos aqui? Porque nos faltam recursos. Quando a gente pede recursos e conseguimos a criação de cursos, eles não são dados. E aí vem o discurso de ódio, e aí vem o discurso de desamor. Né? Fazem com que os Estados Unidos possam ser considerados a águia e nós a rolinha que está ali embaixo ciscando, né? E a águia olhando para nós. Não é assim. Nós podemos ser águia também. Com certeza. Né? Nós precisamos somente da comunicação para que as pessoas não se sintam com desamor próprio. Professor, a gente nem terminou a extensão. Você tem mais alguma coisa para colocar de extensão? Bom, eu queria trazer também, né? Não, extensão não, desculpa. Pesquisa. Extensão esquece que não vai dar, porque a gente vai chamar para o intervalo comercial. Eu vou te chamar no fim agora do mês de janeiro para o senhor vir para falar só de extensão. Porque eu tenho 2 dados que eu quero falar, que vai envolver, eu quero trabalhar com você. Aí isso vai ficar para janeiro. Vai ficar para fim de janeiro. Quando a gente fala em extensão, fala da medicina da federal, que é melhor. Sem dúvida. Do hospital universitário, que é um problema. E, ao mesmo tempo, do grande erro, o único erro que se cometeu no Mais Médicos, por parte do governo anterior, foi de não trocar a tecnologia do Mais Médicos. Não ter levado os nossos alunos para Cuba e trazido os de lá para cá e trazer essa visão comunitarista. Perfeitamente. Isso mesmo. Né? E aí nós ia substituindo os cubanos por eles com o decorrer do tempo. Agora chegou, aí o outro faz uma bobagem, né, ou ameaça o outro país, o país diz, então tá bom, não está contente? Fica com o teu que eu fico com o meu. Recolher os médicos, agora tem gente aí que não vai ter médico, nunca teve, e vai continuar sem. Isso é uma perspectiva da ciência que você está trazendo aqui, que nos países desenvolvidos se faz comumente. Por exemplo, Marrocos e Espanha. O espaço pesqueiro do território limítrofe territorial de Marrocos é um espaço em que a Espanha vai lá pescar. Então, Marrocos faz um acordo para que permita, né, que os barcos pesqueiros galegos se dirijam àquele mar territorial, mas em troca da tecnologia da pesca. Não recebe só dinheiro. Por receber dinheiro por isso, vai fazer com que eles sejam permanentemente espaço de fornecimento de recursos naturais. Mas já é um outro papo que nós vamos ter mais na frente. Eu preciso terminar o que tem mais de pesquisa para ser dito, que estamos sendo feito aqui nas pós-graduações. Por exemplo, teve uma vez que a gente visitou a Unidade, tinha um professor fazendo um material até nuclear lá.
Não sei se tu lembra. Lembro que a gente foi visitar. Tem muita coisa boa, pesquisa de fundo, né, que já está contratado, né, até pela Embraer, me lembro, acho que foi pela Embraer. E a gente não divulga, gente. A gente não divulga. Mas no próximo bloco a gente conclui falando dessa parte de pesquisa, tá? A extensão vai ter que ficar para o final do mês, meu querido. Porque hoje o programa não vai dar mesmo. Mas vamos rapidamente, a gente vai voltar para o bloco final, para concluir a parte de pesquisa, para você entender que patrimônio é esse fantástico que Rondônia tem nessa Unir. Não adianta só olhar os defeitos da Unir, porque as vantagens, as virtudes, a palavra que me faltava, as virtudes são muito maiores. E se você quiser ficar olhando só para o chão e esquecer de olhar para frente, vai dar uma hora que vai ter uma topada, e uma topada na testa derruba o cidadão. Assim, a gente acha que olhando para o chão escapa de cair, mas existe outras maneiras de cair andando com a cabeça ereta, né? Então vamos, jogo rápido, é num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá. O pessoal estava debatendo aqui que a gente não pode ter complexo de vira-lata, né? Que a gente ou é protagonista ou vai sofrer as ações. Perfeitamente. Uma Amazônia rica dessa, uma biodiversidade, uma Disneylândia da biodiversidade. Eu fico apavorado. Professor, nós temos 5 minutos para falar o que falta falar o que falta falar. Porque o resto eu vou chamar o senhor na terceira ou quarta semana de janeiro, nós estamos na primeira. O senhor pode voltar aqui então para a gente concluir. Eu quero a questão da troca de tecnologia. E aí na extensão eu quero falar da medicina da Unir. Mas isso é no outro programa, né? Agora você termina esse. Eu sou um diretor do Núcleo de Ciências Humanas. O Núcleo de Ciências Humanas tem, assim, 12 departamentos, cada qual com, pelo menos, em média, 20 professores, né? Cada professor com sua tese doutoral e sua dissertação de mestrado, e todos eles complexíssimos. Eu não domino quase nada, eu sou especialista em ortografia da língua portuguesa, né? Então, falar sobre essas questões complexas caberia mais tecnicamente, né,
aos coordenadores de áreas, aos coordenadores de curso de pós-graduação. De qualquer modo, em termos políticos, que é isso, né, me compete tratar, porque como diretor do núcleo eu já estou há mais de 8 anos no cargo, né, já cumpri 2 mandatos e não posso mais nem disputar, e foi eleita recentemente, né, a pessoa que vai me substituir na área. No dia 6 foi eleita a professora doutora Valterlina Brasil, que é a coordenadora de um dos nossos doutorados, que apresentou recurso para ver se, né, eu falei sobre ele, o doutorado em Educação e Desenvolvimento, e ela é a minha vice-diretora do Núcleo de Ciências Humanas atualmente, né? Então ela ganhou, ela foi eleita para um mandato de 4 anos, deve tomar posse, né, se passar no colégio eleitoral, e vai passar, né, agora entre fevereiro e março, né, e a gente espera que ela venha fazer um trabalho importante, né, porque ela assumiu a titularidade a partir de uma campanha, né, em que ela combateu, né, todo o complexo, vamos dizer assim, mais conservador que a reitoria apresentou como candidato alternativo à chapa dela, né? E ela ganhou sozinha, ela ganhou dentro de uma perspectiva, eu digo sozinha assim politicamente, mas claro, com os votos, né, dos segmentos técnico, docente e discente, que foram suficientes para fazê-la, né, vencer esse sistema, né, conservador e esse sistema, vou chamar assim, retrógrado, que estava tentando se impor contra ela. Eu a parabenizo desde aqui, já parabenizei pessoalmente, né, já estamos trabalhando juntos, né, e a gente percebe que não apenas é importante que venha a ser uma mulher, mas houve outra mulher que participou do embate, né, que foi a professora Reni Maldonado, que também tem um doutorado feito no Rio Grande do Norte, né? Espero que traga bastantes contribuições e que eu tenho certeza que ela vai colaborar para que a gente possa se desenvolver, porque ela foi uma nova conquista trazida, né, pela Universidade Federal de Rondônia agora neste ano, mas que antes, em 1996, como professora da universidade, né, ela ajudou a criar o nosso curso de Letras Língua Espanhola, né, porque é apenas de 96 esse curso, quer dizer, a universidade passou 20 anos, né, na expectativa de poder consolidar um curso como esse de espanhol, consolidamos, né, e aí vem um governo e retira a obrigatoriedade da oferta de espanhol, o governo federal, mas que foi recuperada essa obrigatoriedade da oferta através de uma lei complementar no estado de Rondônia, né, aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro. Então a gente está vendo a perspectiva de dezembro para cá, né, da construção de cursos, da aprovação de leis, que são importantes para a nossa área das humanidades, né? A gente inaugurou um prédio, né, um prédio grande, bom, confortável, para o curso de Letras Libras e para também, durante o dia, o curso de Letras Libras funciona à noite, né, para as coordenações, para o departamento, para os tradutores, intérpretes da língua de sinais, e também para que a gente possa já colocar lá dentro, durante o dia, as aulas dos nossos doutoramentos novos, do nosso mestrado novo em filosofia. Quer dizer, é um prédio da universidade, apesar de ser chamado o prédio de Libras, porque foram 2 milhões de reais que a gente conseguiu, né, aplicar aí nesse prédio, mas ele serve à sociedade de Rondônia ao fim e ao cabo, né? A gente sabe que o complexo de vira-latas, de que falava aqui o Benito, ele se cura com trabalho, ele se cura com a complementação daqueles estudos que estão sendo desenvolvidos, né? Essa nova liderança que se destacou, a professora doutora Reni Maldonado, é importante dizer que ela é de Rondônia, ela é de Guajará-Mirim, ela é filha da terra, e ao retornar com seus estudos, ela traz para nós a possibilidade de termos uma renovação, né? Sairmos daquilo que eu chamava desse conservantismo que desde 1989 está na universidade e que, com certeza, né, vamos dar o salto e superar esse paradigma, criando canais com a sociedade para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa oferecer essas informações que são tão importantes para que não se aceite o discurso de ódio contra a universidade pública. A universidade pública tem que vencer com a informação e o conhecimento. Nós estamos nos vacinando nesse processo do ano passado contra as fake news, né? E nós devemos aprender a fazer valer aquilo que seja o conhecimento consubstanciado como sabedoria, fruto do trabalho desse pessoal.
Eu quero agradecer ao Benito, a Thaís, esse espaço que me abre aqui o programa Conteúdo Amazônia, e dizer para a sociedade, né, agradecer, né, a nossa audiência e dizer para a sociedade que vejam com otimismo, mas um otimismo armado para a defesa do nosso território, para combater aqueles que querem nos entregar, né, a territorialidade para os Estados Unidos, e em defesa da soberania e os princípios constitucionais, acima de tudo, para que a gente possa fazer valer, né, os direitos de igualdade entre nós. Muito obrigado, Benito. Eu quero agradecer. Thaís, se despeça. Professor Júlio, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria só de agradecer a doutora Maldonado, né, por nos representar nesse próximo mandato aí. Muito obrigada a todos e até a próxima. Felicidade, tá bom, meu querido? Eu quero dizer o seguinte, o couro que eu não consegui tirar hoje, eu tiro no final do mês, tá bom? Gente, por hoje é só. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.